Imagine acordar amanhã de manhã e descobrir que o mundo mudou completamente. As notícias anunciam uma nova lei global. Nenhum cidadão poderá comprar, vender, viajar ou sequer acessar serviços públicos sem um selo digital implantado na mão direita ou na testa. Parece ficção científica, mas é exatamente o que o livro do Apocalipse descreveu há quase 2000 anos. O que poucos perceberam é que essa profecia nunca esteve tão próxima de se tornar realidade. E você ficará chocado quando descobrir as 7 verdades bíblicas sobre o que realmente acontece com aqueles que se recusam a receber a marca da besta. Porque o que está em jogo não é apenas sobrevivência, é destino eterno. Descoberta 1. A consequência imediata. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Deixe-me explicar o que acabou de acontecer, porque isso é massivo. O texto não fala apenas de um símbolo religioso, mas de um sistema econômico total. A palavra grega, traduzida como charagma, significa marca gravada, inscrição, selo oficial. Em outras palavras, trata-se de um registro de identidade e controle. Quando João escreveu essa visão, ele descreveu algo tecnologicamente impossível para sua época, mas perfeitamente compreensível para a nossa. Rastreamento digital universal. Agora, aqui é onde fica chocante. O momento em que alguém recusa essa marca, a sua vida como conhecia termina imediatamente. Não há mais transações, salário, comida, remédio, transporte. É uma morte econômica instantânea. O sistema não precisa te matar fisicamente. Ele simplesmente corta o teu acesso. Mas eis o que você precisa entender. O objetivo não é te eliminar, é te quebrar. O sistema foi desenhado para gerar desespero. Primeiro vem a fome, depois o frio, depois o isolamento. O controle é psicológico. Você começa a pensar, e se eu só aceitasse para salvar minha família? Essa é a armadilha. É o ponto onde a fé é testada até o limite. E observe algo fascinante. O texto menciona 2 lugares específicos, a mão direita e a testa. No pensamento hebraico, a mão direita representa ação e a testa representa pensamento. Em outras palavras, o sinal da besta não é apenas visível, é também espiritual. Ele domina tanto o agir quanto o pensar. Agora, espere um momento. Redobre sua atenção. O propósito da marca é adoração. O versículo 15 explica que quem não adorar a imagem do anticristo será morto. Isso revela a essência espiritual do sistema. Não se trata apenas de economia, mas de lealdade. O problema não é o chip, a tatuagem ou o código, é o que ele representa. Aceitá-lo é declarar publicamente que o governo do mundo tem autoridade sobre a sua alma. Então aqui está a pergunta. O que acontece com aqueles que se recusam? O texto diz que eles não podem comprar nem vender. Isso significa que, no instante da recusa, o indivíduo é apagado do sistema. Nenhum dado, nenhum registro, nenhuma existência legal. É como se deixasse de existir. A partir desse ponto, começa uma nova fase: perseguição ativa. Mas antes de chegar lá, precisamos entender o porquê dessa estrutura global de controle. De onde ela vem? Historicamente, todas as tentativas de poder absoluto, de Babilônia a Roma, buscavam o mesmo objetivo: uniformidade. A Torre de Babel foi o primeiro protótipo de sistema unificado contra Deus. Gênesis capítulo 11, versículos 4 a 6, descreve o povo dizendo: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos para nós um nome.
Babel foi o primeiro império humano a tentar substituir o nome de Deus pelo nome do homem. O espírito da besta nasce ali. O que João viu no Apocalipse é o retorno desse espírito, agora em escala global, sustentado por tecnologia e idolatria política. E quando a ordem mundial for reconfigurada, o preço da fidelidade a Cristo será a exclusão total. A maioria das pessoas acredita que poderá se esconder no meio do sistema, agir com sabedoria e sobreviver discretamente. Mas a Escritura é clara: não haverá neutralidade. Ou você pertence ao Cordeiro ou pertence à besta. Não existirá meio termo. E aqui está um detalhe que poucos notam. O texto usa a expressão "Ele faz que a todos recebam". A palavra faz vem do grego poiei, que significa forçar, executar, obrigar a agir. Isso indica coerção, não escolha livre. A marca não será apenas uma opção tecnológica, será um ato compulsório de submissão. E é nesse ponto que tudo muda. Quando o governo global perceber que há pessoas recusando o sistema, a estratégia deixará de ser econômica e passará a ser militar. A perseguição aberta começa. Mas antes de falarmos sobre isso, lembre-se, o teste da fé começa com a perda do conforto. É aí que a convicção se revela genuína. Aqueles que recusarem a marca enfrentarão o colapso de tudo o que é visível, mas ganharão acesso a algo invisível e eterno. Por quê? Como Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E é exatamente nesse ponto que chegamos à próxima revelação, o que acontece depois que o sistema te apaga. Quando o mundo inteiro está marcado, e você é o único sem registro, o que acontece a seguir? O sistema agora percebe que há pessoas sem o selo. Elas não estão comprando, não estão vendendo, não estão aparecendo nas câmeras de vigilância como deveriam. Algo está errado. Então, começa a segunda descoberta: o tempo da caça. Quando o controle econômico já não é suficiente para quebrar a resistência, o sistema muda de tática. Ele passa da exclusão à perseguição. E aqui é onde tudo se torna sombrio. Porque em um mundo onde todos têm uma identificação visível, aquele que não tem o sinal se torna um alvo imediato. Cada rua, cada mercado, cada praça possui sensores e câmeras de reconhecimento. Qualquer ausência é detectada. A inteligência artificial reporta automaticamente elementos sem registro localizado. E não são apenas as máquinas. O coração humano, já corrompido pelo medo e pela promessa de segurança, passa a colaborar com a perseguição. Jesus advertiu sobre isso em Mateus capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Observe o que ele disse: trair-se-ão uns aos outros. A perseguição não virá apenas de governos, mas de pessoas comuns. Agora pense comigo. O que acontece quando a lealdade ao sistema se torna uma questão de sobrevivência? Quando alguém ganha comida, abrigo e status em troca de denunciar quem resiste. É aí que a traição se torna rotina. Pais entregam filhos, vizinhos denunciam vizinhos, pastores são expostos por membros de suas próprias igrejas. O medo e a necessidade se tornam instrumentos de manipulação. Mas eis o que você precisa entender. Antes de prender, o sistema precisa convencer. Antes de matar, precisa justificar. A linguagem muda. Aqueles que se recusam a receber o selo deixam de ser vistos como pessoas de fé e passam a ser retratados como terroristas, inimigos da ordem, sabotadores da paz mundial. É assim que as massas são preparadas. O sistema se apresenta como salvador. Ele promete eliminar a desigualdade, acabar com o crime, estabilizar a economia. E quem se opõe
é acusado de estar contra o bem comum. Essa narrativa cria o ambiente perfeito para a perseguição. O povo começa a acreditar que eliminar os rebeldes é um ato de justiça. Espere um momento. Redobre sua atenção. O profeta Daniel descreveu esse mesmo padrão milhares de anos antes. Daniel, capítulo 8, versículo 25. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. O anticristo não virá apenas com violência, mas com paz aparente. Ele destrói os que vivem em segurança, ou seja, aqueles que confiam na estabilidade do sistema. Agora imagine o ambiente global nesse ponto. Quem recusou o selo já não consegue circular. A tecnologia localiza os fugitivos em minutos, mas ainda assim, alguns escapam. Eles se escondem em zonas rurais, florestas, montanhas. E aqui entra um detalhe que o próprio Jesus revelou. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Mateus capítulo 24, versículos 16 e 17. Jesus não está sendo simbólico. Ele está descrevendo a fuga real daqueles que resistirem ao domínio global. Eles sabem que a cidade é armadilha. Sabem que cada rua é vigiada. A única opção é desaparecer. Mas nem todos conseguem. Aqueles que são encontrados são levados para centros de detenção. A Bíblia não descreve esses lugares detalhadamente, mas, ao longo da história, sempre que um império perseguiu os servos de Deus, os métodos foram semelhantes: tortura, chantagem, lavagem mental. O objetivo não é apenas matar o corpo, é apagar a fé. Lá dentro, as propostas são sempre as mesmas. Aceite o selo e tudo acaba. Você volta para casa, terá comida, poderá viver normalmente. Mas o preço é a alma. É nesse momento que a fidelidade é provada em fogo. Você pode estar pensando: por que Deus permitiria isso? Por que deixar que seus filhos passem por tamanha dor? Ponto válido. Mas eis o que torna isso diferente. Desde o princípio, Deus nunca prometeu ausência de sofrimento. Ele prometeu presença em meio à tribulação. Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O verdadeiro milagre não é escapar, é permanecer fiel. O anticristo quer adoração, e cada pessoa que resiste se torna uma denúncia viva de que há um Deus maior do que ele. Quando o sistema finalmente começa as execuções públicas, ele acredita estar eliminando a ameaça. Mas, na realidade, está semeando testemunhos eternos. Cada mártir é uma semente plantada no solo da eternidade. O sangue dos que recusam o selo clama por justiça diante do trono. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10 descreve isso. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas vozes não estão em desespero, elas estão em expectativa. Elas sabem que a vingança pertence a Deus e que o julgamento virá. E aqui está algo que poucos notam. Para o sistema, o mártir é uma derrota. Para o céu, é uma coroação. Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas observe, antes da coroa, há o confronto. Antes da glória, há a espada. É o mesmo padrão do Cordeiro. Primeiro, o sacrifício, depois, a exaltação. Agora, pense, se um mundo inteiro celebrará a execução dos fiéis, se a tecnologia tornará impossível fugir, e se o sistema terá apoio popular para eliminar os santos,
Será que você estaria preparado para resistir? Essa é a pergunta. Quando tudo estiver em jogo, conforto, segurança, reputação, até a própria vida, o que prevalecerá em você? Agora o cenário é de total controle. A maioria já se curvou, já aceitou o selo, já adorou o sistema. Mas alguns permanecem firmes. São poucos, escondidos, enfraquecidos, e é nesse ponto que começa o que podemos chamar de o grande ponto de ruptura. Esses homens e mulheres são capturados, levados diante das autoridades e submetidos a julgamentos simbólicos. O sistema não quer apenas puni-los, quer transformá-los em exemplo. Quer que a população veja o que acontece com quem resiste. As prisões se tornam câmaras de persuasão. Lá dentro, a tentação é refinada. Basta um gesto, uma palavra. Curve-se diante da imagem, receba o selo, e tudo termina. Mas, para os fiéis, esse é o momento mais santo da vida. O instante em que o amor por Cristo é testado até o fim. João viu isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observe a palavra degolados. Em grego, pelequizo, literalmente decapitados com machado. O profeta descreveu um método de execução específico, usado na antiguidade como forma de humilhação pública. Mas João a viu aplicada em um tempo futuro, global, tecnológico. Isso é chocante. Significa que a perseguição não será secreta, mas transmitida, exibida, usada como propaganda. O sistema quer assustar, quer silenciar os indecisos. A execução será apresentada como justiça, como limpeza social. Mas espiritualmente é o oposto. Cada morte é uma proclamação. Jesus é Senhor. O Apocalipse mostra que esses mártires não são vencidos. Eles são exaltados. No momento em que o corpo cai, o espírito se levanta diante do trono. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 8 diz: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. O instante da morte é o instante da vitória. O carrasco pensa que encerrou uma vida, mas na verdade abriu uma porta. Agora, espere. Há algo que o texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 15 revela, e muitos ignoram. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A imagem fala. Isso indica poder sobrenatural, tecnologia animada, talvez um tipo de inteligência artificial controlada espiritualmente. O propósito é claro: unir religião e tecnologia num único culto global. O que isso significa profeticamente? Que a perseguição será religiosa e digital ao mesmo tempo. As execuções não serão apenas atos políticos, mas cerimônias de adoração ao sistema. Cada morte será uma liturgia invertida, um culto à besta travestido de justiça social. Mas eis o que você precisa entender. O sangue dos fiéis será a semente do reino. Assim como nos primeiros séculos, quando Roma queimava cristãos e o evangelho se espalhava, também na tribulação, o testemunho dos mártires incendiará corações. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 declara: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles venceram, não lutando, mas morrendo. O mundo verá derrota, mas o céu verá triunfo. Porque a fé que suporta a morte é a fé que já venceu o medo. Agora, você pode estar pensando: mas e aqueles que escapam? Deus não protegerá alguns de forma especial? Sim, haverá quem fuja,
quem se esconda, quem seja sustentado milagrosamente. E isso nos leva à próxima revelação. Durante a perseguição, alguns remanescentes conseguirão fugir antes do cerco total. Quando o selo for exigido e o decreto emitido, eles abandonarão tudo. Serão famílias, jovens, idosos, todos movidos pelo Espírito a sair dos centros urbanos. Não terão planos nem recursos, apenas fé. E é aí que o padrão bíblico se repete. Lembra-se de Elias? Quando Jezabel mandou matá-lo, Deus o guiou ao ribeiro de Querite e ordenou aos corvos que o alimentassem. 1 Reis, capítulo 17, versículos 4 a 6 diz: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. Espere um momento. Deus não precisou mudar a perseguição. Ele sustentou o profeta dentro dela. Isso é profético. O mesmo Deus que alimentou Elias é o Deus que sustentará o remanescente fiel nos últimos dias. Mas será uma vida escondida. Cabanas improvisadas, cavernas, comunidades secretas. O povo do selo de Deus vivendo à margem, como peregrinos invisíveis. Sem tecnologia, sem comunicações, sem conforto, mas com algo que o sistema jamais poderá roubar: a presença do Espírito Santo. Esses pequenos grupos formarão a igreja subterrânea do tempo do fim. Não será uma instituição, será uma família espiritual. Sem templos, sem programas, sem denominações. Apenas fé, adoração e sobrevivência. E o poder de Deus se manifestará entre eles. Haverá curas, provisões, livramentos, não para a glória humana, mas para testemunho. Esses serão dias de profunda escuridão no mundo, mas também de intensa luz entre os santos. O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes se moverá novamente, consolando, guiando e preparando o povo para o encontro com o Cordeiro. Agora, pense comigo. Se isso acontecesse hoje, se o sistema decretasse amanhã que ninguém pode comprar ou vender sem um sinal, e você tivesse de escolher entre segurança e fidelidade, qual seria a sua decisão? Será que o seu coração já está preparado para dizer não ao mundo e sim a Cristo, mesmo que isso custe tudo? A perseguição agora se espalha como fogo sobre a terra. O mundo está dividido entre os marcados e os que se recusaram a se submeter. Os primeiros vivem dentro do sistema, com conforto, ração e segurança. Os segundos, escondidos, são caçados como inimigos públicos. E nesse contraste surge uma revelação poderosa. Enquanto o mundo acredita que os fiéis estão perdendo, o céu os vê como vencedores. Os que resistem não têm casas, mas têm promessa. Não têm pão, mas têm propósito. Cada lágrima deles é vista e registrada. O livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8 diz: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Nenhuma dor é esquecida, nenhuma perseguição é ignorada. Mas enquanto alguns se escondem, outros são chamados para uma missão completamente diferente. É aqui que entra o mistério dos 144 mil selados, homens de Israel separados por Deus para uma obra específica durante esse período. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 4 descreve: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil, assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esses não são anjos, nem seres espirituais, mas pessoas reais, seladas pelo próprio Deus. A palavra grega para selar é sfragizo, um termo que significa autenticar, proteger,
marcar como propriedade legítima. O selo de Deus é o oposto da marca da besta. Enquanto o selo do sistema é imposto pela força, o selo do Altíssimo é concedido pela fidelidade. Esses 144 mil são testemunhas. Eles anunciam o evangelho do reino no meio do caos, sem medo e sem serem tocados. O capítulo 9, versículo 4 confirma: Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas testas o selo de Deus. Perceba a diferença. Quem tem o selo de Deus é intocável até o tempo determinado. A proteção deles não é física apenas, é espiritual, é missão. Eles são o último chamado de Deus à humanidade antes do juízo final, e não estão sozinhos. Há ainda 2 testemunhas que aparecerão em Jerusalém, revestidas de poder sobrenatural. Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 a 6. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra. E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Espere um momento. Isso é profundo. As 2 testemunhas terão autoridade divina para confrontar o anticristo em plena luz do dia, em Jerusalém. Serão impossíveis de serem silenciadas até que sua missão se cumpra. Nenhum exército, nenhuma arma, nenhuma tecnologia poderá tocá-las antes da hora. Eis o que você precisa entender. Deus sempre preserva um remanescente fiel. Mesmo no meio da mais densa escuridão, Ele levanta vozes que não se dobram. O mesmo Deus que guardou Daniel na cova dos leões, e Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha, guardará os seus escolhidos durante o domínio da besta. Mas há uma lição aqui. O propósito de Deus não é apenas salvar os fiéis, é mostrar ao mundo que o poder do Altíssimo ainda governa. Quando o fogo desce e não consome, quando o crente é perseguido e não nega, quando o justo é preso e continua louvando, o mundo inteiro vê a diferença entre quem tem o selo do Cordeiro e quem serve ao sistema. Agora, aqui está algo que deve nos fazer refletir. Em meio à perseguição, haverá uma separação completa entre o que é genuíno e o que é aparência. As igrejas nominais, os religiosos sem raiz, as lideranças movidas por conveniência, todos serão provados. A fé cultural desaparecerá. O que restará será fé verdadeira, fé que resiste, fé que não depende de aplausos. E quando os mártires forem levados, quando os selados pregarem e quando as testemunhas se levantarem em poder, o mundo não terá desculpa. O Evangelho terá sido proclamado uma última vez, e cada alma terá escolhido o seu lado. Mas no meio de tanta dor e caos, há um motivo para a esperança. Porque o julgamento que cai sobre o sistema da besta é também o prelúdio da vinda gloriosa do Rei. E se você entende o peso dessa verdade, se sabe que está vivendo dias de preparação, então há algo simples e poderoso que pode fazer agora mesmo. Clique em Gostei neste vídeo. Não apenas por engajamento, mas como uma declaração simbólica. Um ato público dizendo: eu permaneço do lado da verdade. Porque cada gesto de fidelidade, por menor que pareça, conta. E enquanto o mundo caminha para a marca, há algo ainda mais profundo acontecendo. Deus está separando os corações que pertencem verdadeiramente a Ele. O mundo continua em colapso e a besta aparenta ter vencido. As economias caíram, a fome aumentou, a violência se espalhou. Mas em meio a toda essa destruição, algo surpreendente começa a acontecer.
A fidelidade dos que resistem se torna o maior sinal do poder de Deus sobre a terra. O sistema global tentou silenciar a fé, mas quanto mais oprimia, mais forte ela se tornava. Os que estão escondidos nas montanhas, em cavernas e regiões desertas, formam pequenos grupos de oração. Não têm templos, mas têm unidade. Não têm pregadores famosos, mas têm a palavra viva. Cada reunião é uma chama acesa no meio da escuridão. E o Espírito Santo, que nunca abandona os seus, visita esses refúgios. O mesmo poder que desceu em Atos capítulo 2, versículo 4, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, agora fortalece os que resistem à marca. Essas comunidades secretas lembram o povo de Israel no deserto. Eles vivem de forma simples, dependentes do sustento divino. Alguns encontram alimento de forma inexplicável. Outros recebem abrigo improvável. Outros ainda são guiados por sonhos e visões. O mundo não os vê, mas o céu os conhece pelo nome. Espere um momento. Redobre sua atenção. Essa sobrevivência não é apenas física, é espiritual. O esconderijo se torna um lugar de transformação. Lá, a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. Cada oração é feita entre lágrimas, cada cântico é um sussurro de esperança. E aqui surge uma verdade profunda. A perseguição que o inimigo usa para destruir é a mesma que Deus usa para purificar. Malaquias, capítulo 3, versículo 3, diz que assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata. O fogo da tribulação não consome o justo, ele revela o brilho da sua fé. Enquanto isso, o sistema da besta continua a expandir-se. As cidades estão totalmente conectadas, controladas por inteligência artificial. Os cidadãos marcados vivem em constante vigilância, recompensados por obediência e punidos por qualquer suspeita de dissidência. É o reinado da falsa paz, a utopia sem Deus. Mas algo começa a incomodar o sistema. As vozes que não foram caladas. Mesmo escondidos, os fiéis continuam pregando. Testemunhos de milagres se espalham. Há relatos de pessoas curadas, de libertações, de visões do Filho do Homem. O poder do Evangelho atravessa as muralhas digitais. Nenhum algoritmo consegue silenciar o Espírito. Então, o Anticristo intensifica sua ofensiva. Ele promete salvar o planeta, eliminando o que chama de fanatismo espiritual. Na verdade, é o cumprimento da profecia de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Mas eis o que o sistema não entende. Quanto mais mata, mais o céu se manifesta. Cada execução é um testemunho. Cada morte é um ato de adoração. Como no tempo dos apóstolos, o sangue dos mártires volta a ser a semente da igreja. Agora, volte seus olhos para uma cena celestial descrita em Apocalipse capítulo 15, versículos 2 e 3. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, tendo as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Preste atenção. O texto não diz que eles fugiram da besta, diz que saíram vitoriosos dela. Eles venceram não por evitar o sofrimento, mas por permanecerem fiéis no meio dele. Eles não se renderam, e por isso o céu os chama de vencedores. E é aqui que começamos a entender algo essencial sobre o reino de Deus. A vitória não é medida por sobrevivência, mas por fidelidade. O verdadeiro sucesso espiritual não está em escapar da dor, mas em não perder a fé no meio dela. Esses que resistem são os mesmos que João viu diante do trono, vestidos de branco, com palmas nas mãos. Apocalipse capítulo
7, versículos 13 e 14. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes, foram purificados no sangue do Cordeiro. É uma imagem de redenção completa. O sofrimento se transforma em glória, e o que o mundo chamou de derrota, o céu chama de coroa. Agora, pense comigo. Se hoje sua fé fosse tudo o que lhe restasse, se o sistema te negasse pão, abrigo, conforto e só restasse a presença de Deus, ainda assim você o adoraria? Porque no fim, é essa a pergunta que define toda a eternidade. O sistema da besta não é apenas uma estrutura política, é o teste final da adoração. E antes de avançarmos, se essa mensagem está te fazendo refletir sobre a firmeza da tua fé, compartilhe este vídeo com alguém. Faça isso não por estatística, mas por missão. Cada pessoa que entende essa verdade pode ser despertada antes que o engano a alcance. Agora, o foco muda. Já não olhamos mais apenas para os fugitivos e perseguidos, mas para a dimensão espiritual daquilo que está acontecendo. A batalha pela sobrevivência é, na verdade, uma guerra pela adoração. O sistema da besta não quer apenas controlar corpos, ele quer dominar corações. O objetivo final não é político, é espiritual. É por isso que o Apocalipse chama esse poder de imagem, marca e adoração. São 3 camadas do mesmo engano, e é nesse cenário que a presença dos 144 mil selados se torna ainda mais significativa. Eles não apenas sobrevivem, eles proclamam. Apocalipse capítulo 14, versículos 1 e 3 diz: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai, e cantavam um novo cântico diante do trono. Eles cantam enquanto o mundo geme. Cantam porque são o símbolo vivo da fidelidade. Enquanto o sistema impõe o nome da besta, eles carregam o nome do Pai. É a distinção final entre os que pertencem ao reino de Deus e os que servem ao império do engano. Mas espere um momento. Há algo aqui que muitos ignoram. A Bíblia diz que esses selados seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Isso significa obediência absoluta, mesmo em meio à morte. O texto afirma ainda: em sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 5. Em um mundo de mentiras, eles falam apenas a verdade. Isso é poderoso, porque nos dias do anticristo, a mentira será lei. O sistema manipulará a informação, distorcerá fatos, criará narrativas, e quem ousar dizer a verdade será considerado inimigo. Por isso, o testemunho desses homens e mulheres será tão impactante. Eles não apenas resistem à marca, resistem à mentira. Agora, aqui, é onde tudo fica ainda mais revelador. Entre as vozes que ecoam no Apocalipse, há uma mensagem específica direcionada à humanidade naquele tempo. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Preste atenção. Essa é a advertência mais severa de toda a Escritura. Não há perdão, não há retorno. Quem recebe a marca sela seu destino eternamente. Diferente de qualquer outro pecado, esse ato é definitivo. Mas por que tão grave? Porque a marca não é apenas um símbolo de comércio, é uma aliança espiritual.
é uma confissão pública de lealdade ao inimigo de Deus. E o que o mundo verá como um simples ato de conformidade social será, na realidade, um pacto de adoração satânica. Então, aqui está a verdade que poucos ousam dizer. A recusa à marca não é apenas resistência civil, é adoração ao verdadeiro Deus. É o testemunho final de quem prefere morrer em fidelidade a viver em idolatria. O apóstolo Paulo entendeu esse princípio séculos antes. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na tribulação, essa entrega se tornará literal. O corpo que se recusa a receber a marca é o corpo apresentado como sacrifício vivo. Mas eis a esperança. Deus nunca deixa o fiel sem consolo. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 declara: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Isso significa que, para os que morrem em Cristo, a morte é descanso e herança. Eles não são esquecidos, suas obras os acompanham. Cada ato de fidelidade, cada oração, cada recusa à idolatria é lembrada e recompensada. Enquanto o mundo festeja os mortos como derrotados, o céu os recebe como heróis. Eles entram na presença do Cordeiro com vestes brancas e ouvem as palavras mais desejadas do universo. Bem está, servo bom e fiel. Agora pense, nunca antes na história a linha entre fidelidade e apostasia foi tão clara. O que era simbólico se tornará visível. O que era profético se tornará prático. A escolha não será mais entre religiões, mas entre dois reinos, o do Cordeiro e o da Besta. E se há algo que esse tempo nos ensina, é que a fé não é um sentimento, é uma decisão. Decidir por Cristo quando tudo conspira contra Ele. Decidir manter a verdade quando o mundo inteiro chama a mentira de amor. E aqui vai uma reflexão para você que está assistindo agora. A sua fé é firme o suficiente para suportar o teste do conforto? Porque antes de sermos provados pela perseguição, seremos testados pela conveniência. Muitos cairão não por medo da dor, mas por amor à comodidade. Se essa mensagem está falando ao seu coração, clique em Gostei e deixe seu comentário. Escreva com sinceridade: Eu escolho o Cordeiro. Porque declarar isso em tempos de paz é o primeiro passo para permanecer firme em tempos de tribulação. Aguarde eu escrever a parte 7 quando você digitar Continue. Você disse Continue, Alesson Roteiro, adaptação. Disse parte 7. Agora, o cenário profético se aproxima do seu clímax. O mundo está dividido. O juízo começa a cair sobre as nações, e a besta continua seu domínio por um breve período. Mas o céu já se move. O tempo da resistência dá lugar ao tempo da revelação. É aqui que os olhos espirituais começam a enxergar o propósito eterno por trás de todo o sofrimento. Os que morreram por não aceitar a marca não desapareceram. Eles estão diante do trono. João os viu e registrou. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Espere um momento. Redobre sua atenção. Eles não apenas são salvos, eles reinam. Aqueles que o sistema tentou apagar se tornam governantes no reino vindouro. O mundo os desprezou, mas Deus os exaltou. Esse é o grande mistério da fé. Tudo o que o sistema tira, Deus devolve multiplicado. A morte que parecia derrota,
É, na verdade, o portal para a autoridade eterna. Jesus mesmo prometeu isso em Mateus capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Veja como o reino de Deus inverte a lógica humana. Quem perde aqui, ganha lá. Quem é esquecido aqui, é lembrado lá. Quem se recusa a se curvar diante da besta, se assenta ao lado do cordeiro. Mas ainda há algo mais profundo. João chama essa vitória de a primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A segunda morte, o lago de fogo, a condenação eterna, não tem poder sobre eles. Isso significa que quem vence nesse teste não apenas sobrevive espiritualmente, mas é eternamente livre de qualquer juízo. Eles se tornam sacerdotes, mediadores, servos e governantes no reino milenar de Cristo. Agora, pare e pense. Tudo o que o sistema prometia, poder, segurança, prosperidade, Deus oferece de forma real, eterna e incorruptível. O que o mundo dá por alguns anos, o Cordeiro dá para sempre. Mas há também uma advertência solene para o outro lado da escolha. Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 11 revela o destino dos que adoram a besta e recebem sua marca. Também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Essa é uma das passagens mais duras de toda a Bíblia. Não há alívio, não há fim, não há descanso. O inferno não é metáfora, é a consequência eterna de uma escolha espiritual. E a marca, que parecia apenas um gesto econômico, se torna o selo da condenação. Mas eis a graça. Ainda há tempo. A advertência do anjo é enviada antes da queda final. Deus sempre avisa antes de agir. Ele chama, alerta, desperta. Porque mesmo no meio da tribulação, o coração do Pai continua sendo o mesmo. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Pedro escreveu isso claramente em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não se alegra com a destruição, mas com a redenção. Ele não se glorifica no sofrimento, mas na salvação. E mesmo durante o governo da besta, haverá misericórdia para os que se voltarem para ele. E aqui está o ponto decisivo. O testemunho dos mártires não serve apenas para o tempo do fim. Serve para nós hoje. Ele nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, que o amor a Cristo vale mais que a própria vida, que perder tudo por ele é, na verdade, ganhar tudo nele. Então, quando você lê essas profecias, não as veja apenas como eventos futuros, mas como um espelho da sua própria fé. Porque o mesmo Espírito que sustentará os santos naquele tempo é o Espírito que habita em você agora. E o que ele está dizendo é simples e urgente. Prepare-se. Não com medo, mas com discernimento. Porque a fidelidade não se constrói em meio à perseguição. Ela se constrói no secreto, no silêncio da oração, na constância da obediência diária. Se essa mensagem despertou algo em você, se reacendeu o fogo da vigilância espiritual, compartilhe este vídeo. Não apenas para espalhar uma palavra, mas para acordar corações. Porque cada alma alertada hoje pode ser uma alma salva amanhã. Agora chegamos na parte mais importante deste vídeo.
o momento em que toda a revelação converge para um único ponto: a vitória final do Cordeiro e o destino eterno dos que permaneceram fiéis. Desde o início, dissemos que a recusa à marca não é apenas uma escolha econômica, mas uma confissão de fé. Agora, entendemos por quê. Aqueles que recusam o selo da besta não estão apenas resistindo a um governo humano, estão declarando ao universo que pertencem a outro reino, um reino que não pode ser abalado. Apocalipse, capítulo 21, versículo. O Num descreve o que vem depois. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Observe o detalhe. Tudo o que o sistema da besta construiu, poder, riqueza, império, dominação, desaparece. O único governo que permanece é o de Cristo. E no versículo seguinte, João escreve: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Espere um momento. Isso é o cumprimento de tudo. Desde o Éden, o desejo de Deus foi habitar com o homem. E aqui, finalmente, ele o faz. A separação acabou, a dor terminou, o pecado não existe mais. A marca da besta, o engano, a perseguição, tudo isso se torna lembrança distante diante da glória eterna. E João continua: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Isso é o que espera aqueles que resistirem. Não apenas a salvação, mas a restauração total. Não apenas viver eternamente, mas reinar com Cristo. Não apenas sobreviver à tribulação, mas herdar o novo mundo. Agora, pense na proporção dessa promessa. Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está dizendo que não há escala possível de comparação. O sofrimento mais extremo que o fiel pode enfrentar é insignificante diante da eternidade. O sistema da besta pode tirar a comida, a casa, a vida, mas nunca poderá tocar no que é eterno. Aquele que entrega a própria vida por Cristo descobre que a morte não é o fim, mas o começo da verdadeira existência. E o mais profundo de tudo, a recusa à marca é também um testemunho. O texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Essas palavras revelam a essência da vitória. Eles venceram, não com armas, não com poder, mas com o sangue do Cordeiro e com o testemunho fiel. Isso é a inversão completa do sistema da besta, que se alimenta de orgulho, de força e de medo. O reino de Deus vence com humildade, verdade e amor. Por isso, cada mártir é uma semente plantada na eternidade. O sangue derramado clama por justiça, mas também fala de graça. E essa graça alcança outros, porque a morte dos fiéis inspirará conversões até o último instante da história humana. A verdade que eles viveram será proclamada por gerações. Mas agora ouça atentamente. Não sabemos quando tudo isso começará, mas sabemos que o espírito desse sistema já está entre nós. A idolatria tecnológica, o culto ao poder, a manipulação da verdade, a substituição de Deus pela razão humana, tudo isso já prepara o terreno. Por isso, a mensagem não é apenas para um futuro distante, é para hoje. É para mim e para você. É o chamado para discernir o tempo, fortalecer a fé e colocar o coração onde o sistema não pode tocar, nas promessas eternas de Deus. A Bíblia nos exorta a 3 atitudes nesse tempo: observar,
orar e preparar-se. Observar, porque Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 42: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Orar, porque em tempos de engano, só o Espírito Santo pode nos guiar à verdade. E preparar-se, porque o reino que vem exigirá de nós fé inabalável, construída antes da tribulação. E talvez a parte mais importante de todas, a esperança, porque o fim da besta não é o fim da história, é apenas o começo do reinado eterno de Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Traz as palavras do próprio Senhor. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ele virá, não em fraqueza, como cordeiro sacrificado, mas em glória, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, se há algo que você deve guardar em seu coração após tudo isso, é esta verdade. Não tema o sistema, tema perder a fé. Porque quem permanece firme no Cordeiro já é mais que vencedor, mesmo antes que a batalha termine. E se essa mensagem te alcançou, curve sua cabeça agora e ore. Senhor, fortalece minha fé. Que eu esteja entre os que resistem, não por medo, mas por amor. Que o teu selo esteja sobre mim, e não o selo do mundo. Amém. Porque o tempo está próximo. E se este momento representa o cumprimento de profecias antigas, ou apenas uma amostra do que virá, uma coisa é certa: todo crente deve estar atento, orando e se preparando. Não com pavor, mas com esperança. Porque o Cordeiro venceu, e com ele vencerão todos os que não se curvam diante da besta.